Paz, Senhor. Paz, Senhor, Tom. Nós vamos aguardar um pouquinho só para ver o pessoal entrando aí. E a gente já dá início. Vou dar mais uns 2, 3 minutos. Aí a gente já começa com uma oração e dá início ao estudo de hoje. Paz, Amanda. Paz, Cíntia. Vou acordar só mais um pouquinho, tá, pessoal? A gente já começa já. Já mandou. Acho que eu vou começar, né? Vamos fazer uma oração, gente. O pessoal que foi entrando aí vai pegando aí, né? Depois a gente também vai pôr no grupo da igreja lá. Então vamos orar. Paz, pastor. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de compartilharmos a Tua palavra. Que essa seja uma manhã, Pai querido, na direção do Teu Espírito Santo. Pedimos que através do Teu Espírito o Senhor nos ensine, o Senhor nos instrua, para que sejamos, Pai querido, edificados e para que nos tornemos a cada dia mais próximos do Senhor, mais parecidos com o Senhor, porque este é o objetivo das nossas vidas, Pai. Por isso pedimos a Tua presença, o Teu mover, o Teu agir, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Nós estamos falando a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na igreja de Corinto. Estamos estudando 1 Coríntios, né, o livro inteiro, a carta toda. Nós vamos passar pelas duas cartas e depois a gente vai estar estudando todas as cartas, né, de Paulo. Nós estamos começando por essa. Quando Paulo manda essa carta para a igreja de Corinto, a intenção de Paulo é realmente pontuar os problemas que estavam acontecendo lá, né, na igreja de Corinto, e trazer realmente uma instrução, trazer realmente um entendimento para que a igreja ela voltasse, né, a glorificar Deus da maneira correta, a se comportar da maneira correta. Né? Pai, Senhor, aí para os que estão chegando, Deus abençoe vocês aí. Paulo começa falando lá no começo, né, só para dar uma recapitulada rápida. Paulo ele fala a respeito
da divisão que já estava acontecendo dentro da igreja, né? Falando a respeito daquela disputa que existia lá dentro, né? Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus, enfim, né? Então Paulo começa trazendo falando sobre o assunto da divisão, trazendo a importância da unidade no corpo, da unidade dentro da igreja, né? E depois Paulo fala exatamente sobre, no capítulo 4, eu acho que é um capítulo muito rico, quando Paulo fala a respeito de quem eram os apóstolos e de toda a guerra, de luta que eles enfrentaram. Se todo crente entendesse o capítulo 4 de 1 Coríntios, com certeza nós teríamos uma igreja muito mais sadia nos nossos dias. E até te aconselho, mais uma vez, ler novamente lá todo o capítulo 4 de 1 Coríntios e ouvir ali as palavras de Paulo quando ele fala a respeito do sofrimento, quando ele fala a respeito da guerra espiritual que eles enfrentavam, né? Porque quando ele conclui dizendo que as pessoas estavam muito bem, os homens se consideravam ricos e extraordinários, mas os apóstolos, aqueles que morreram em prol do Evangelho, eles eram tidos como a escória, né? Como lixo deste mundo. E Paulo fala exatamente da grandeza de servir a Deus com toda essa intensidade e da experiência, né? Que era realmente ser ministro do Evangelho e de como era gratificante viver essa realidade, né? Muito diferente do que nós estamos vivendo, porque infelizmente vivemos a dura realidade de que dentro da igreja a maioria dos crentes hoje, das pessoas que fazem parte da comunidade cristã, eu falo das igrejas ali, todos, a maioria vive uma vida espiritual com Deus era muito distante, muito superficial. E entender o capítulo 4 de 1 Coríntios é tremendo, porque se você absorver aquilo e colocar em prática na tua vida, com certeza você vai ter uma vida com Deus muito mais próxima, muito mais saudável, sadia, né? E aqui no capítulo 5, que nós vamos ler agora, Paulo fala exatamente de mais um dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava, e nós vamos perceber que passa-se passa-se o tempo, né? Os anos acontecem e esses problemas que já eram recorrentes na igreja quando ela nasceu, eles permanecem, né? Eles perduram até agora. Vamos ler no capítulo 5, primeiro versículo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentro de vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho,
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Bom, esse era outro problema muito sério e recorrente na igreja de Corinto, que era a questão da imoralidade sexual, né? Do problema da prostituição, o problema como Paulo relata aqui, né? De um filho, por exemplo, que vai lá e se deita com a esposa do pai, né? Algumas versões vão falar com a madrasta, né? O judeu, ele tinha, sim, uma prática de ter mais de uma esposa, né? Ter até 4 esposas. E aí você pega aqui nesse contexto aqui que nós estamos vendo de um filho que se deita com a mulher do pai, não sendo ela, claro, a mãe dele, mas enfim, era a esposa do pai dele. E isso acontecia dentro da igreja lá em Corinto e não era sequer repreendido, não era sequer. Não tinha. Dentro da fala de Paulo, ela nos faz compreender que parecia não já ser aceito, ser observado e tido como uma coisa que, bom, aconteceu, né? Não tem o que fazer, já aconteceu, mas a grande verdade é que esse era um problema grave, né? O problema da prostituição, o problema da imoralidade sexual. Não é muito diferente do que nós presenciamos nos nossos dias, porque nós ainda, hoje, dentro da igreja, nesses últimos tempos, nós temos observado essa imoralidade dentro, né, das igrejas evangélicas crescendo muito, de maneira assustadora. E o que eu acho interessante aqui é Paulo entrar, né, com o objetivo de repreender essa igreja, a igreja de Corinto. Então Paulo ele fala assim, olha, o meu conselho é que essa pessoa seja retirada e ela seja entregue a Satanás para que o corpo pode descer à sepultura, se corrompa, mas isso pode dar a essa pessoa uma chance dela, da alma ser salva, né? Paulo é bastante radical no seu posicionamento e exatamente porque o que acontecia naqueles dias dentro da igreja era muito grave, era muito sério, né? E hoje nós vivemos um tempo dentro da igreja parecido com o que estava acontecendo lá, né? Você vai observar ao longo da história da igreja, se você for ler a história do cristianismo, você vai perceber que de tempos em tempos a igreja ela vive períodos, né, de muita aproximação, como aconteceu, por exemplo, com a Reforma Protestante, mas ao mesmo tempo ela vive essas crises existenciais onde ela se afasta muito dos propósitos de Deus. Na verdade, o comportamento da igreja ao longo da história, ele é muito semelhante ao comportamento da nação de Israel com Deus, né? A nação de Israel, quando ela estava sendo liderada por homens que eram realmente tementes a Deus, sejam os juízes ou os reis que depois vieram, você vai observar que quando o rei ou o juiz ele era realmente temente a Deus, ele era realmente comprometido com Deus, ele conduzia a nação de Israel para a presença do Senhor. Ele conduzia a nação de Israel para perto de Deus. Então sempre eram períodos onde a igreja errava menos, onde Israel errava menos, onde Israel servia ao Senhor com alegria, mas toda vez que um líder, né, principalmente quando eles entram na era dos reis, né, dentro da era monárquica dentro de Israel, toda vez que se levantava um rei, e esse rei era ímpio, esse rei ele não tinha compromisso com Deus, nem com as verdades da palavra do Senhor, Israel parece que acompanhava essa liderança e pecava junto com ele, e aí os ídolos eram introduzidos, e acontecia tudo aquilo que a gente já sabe. Israel se afastava de Deus, Deus tinha que vir com juízo sobre a nação de Israel, e para que eles voltassem
para Deus novamente, se convertessem, se arrependessem do seu problema, do seu pecado, enfim. Israel, a história de Israel, ela é escrita e ela é marcada por esta realidade. E quando nós olhamos para a história do cristianismo, a história da igreja, ela não foge muito desse padrão e isso é muito ruim. Isso realmente não é uma coisa boa. E por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara nesse sentido. A Bíblia diz assim que Deus ele não poupou nem os ramos naturais. Né? E quem é o ramo natural? O ramo natural é a nação de Israel. E aí a Bíblia deixa muito clara que nós, que fomos enxertados na videira, nós também não seremos poupados por Deus no que diz respeito aos valores que Deus estabeleceu para nós vivermos dentro da vida cristã. E quando nós olhamos hoje para a realidade da igreja, e aí falando da corrupção moral que Paulo cita aqui, né, dentro da nação de Corinto, que é a prostituição, que era realmente a imoralidade sexual que estava muito forte dentro daquela igreja e ela precisava ser combatida. Nós vemos isso acontecer nos nossos dias, a começar principalmente pelas lideranças, né? Porque se o líder, se aquele que comanda um povo, ele não é crente, ele não é temente ao Senhor, ele não observa os valores de Deus, ele não observa as verdades do Evangelho, as pessoas que são conduzidas por ele, elas vão partir para viver do mesmo jeito, para ter o mesmo comportamento e, portanto, vão ser rejeitadas por Deus da mesma forma, com a mesma intensidade. E se Deus ainda se levanta dentro, né, dos nossos dias, trazendo realmente, levantando homens e mulheres sérios e sérias para ministrar uma palavra genuína, isso ainda aponta para nós que nós temos ainda uma oportunidade e uma chance de, se arrependendo, viver outra realidade diante do Senhor. Mas o que nós não podemos é cair no mesmo erro que, e já estamos dentro dele, né? Se você pegar dentro de uma esfera global, nós não podemos cair no mesmo erro da igreja de Corinto, onde ela começou a considerar tudo muito normal, tudo muito natural, né? Meio que se acostumou com aquela realidade de uma vivência diante do Senhor distante, né? Até para nós entendermos isso aqui, eu gostaria de chamar a tua atenção para algo que eu acho muito sério dentro do Evangelho. O que é morte dentro do ponto de vista de Deus? Se nós observarmos dentro da Bíblia, observarmos como Deus ele trata a questão da morte, para Deus a coisa é muito simples. Quando Deus olhou para Adão e disse para Adão, no dia em que você comer da fruta daquela árvore, você morrerá. E aí você vai observar qual é a atitude de Deus com Adão. Para Deus estar vivo, quem está vivo dentro da ótica, dentro da concepção de Deus? Quem está perto dele? Perto de Deus eu estou vivo, longe dele, para Deus eu estou morto. Deus então tira Adão de dentro do jardim, coloca ele para fora, porque ele não podia mais fazer comer do fruto da árvore da vida, porque agora existia entre Deus e Adão uma separação real, uma separação verdadeira, não era algo superficial. O pecado de Adão separou Adão de Deus, e isto para Deus é morte, né? E se você observar, por quê? Porque Deus já não conta mais. Quando eu deliberadamente decido que eu vou viver uma vida de pecado, a primeira coisa que Deus, para Deus, o que acontece entre eu e Deus é, eu estou morto. Eu estou separado. Eu já não faço mais parte da realidade de Deus. Se eu decido viver uma vida entulhada dentro do pecado, se eu decido, por exemplo, mesmo estando dentro da igreja, que alguns hábitos pecaminosos eu não vou abandonar porque eles me são muito atraentes e eu não quero deixar essa determinada atitude, esse determinado comportamento,
Eu sei que é duro o que eu estou dizendo, mas esta é a verdade do Evangelho. Se eu decido que alguns pecados eu não vou abandonar e eu vou conviver com eles, acreditando que toda vez que eu chegar diante do Senhor e eu pedir perdão, Ele vem e me perdoa, não se engane. Se você decidir na sua vida por não abandonar determinadas práticas que são pecaminosas diante do Senhor, para Deus você não existe. Você está morto. Ele não tem compromisso com você. Ele não tem parte com a tua vida. Porque o pecado, ele me distancia de Deus. O pecado me mata diante do Senhor. Eu vou estar vivo no sentido físico, no sentido natural do corpo, mas espiritualmente falando, que é onde eu consigo ter comunhão com Deus, eu não existo. O meu espírito está morto. A minha realidade espiritual diante de Deus é de morte. É por isso que Paulo, ele vem e ele é tão radical na sua atitude e na sua decisão com relação a esse rapaz, este homem, que decide se deitar com a mulher do pai dele, porque ele diz assim, olha, ele tira ele de dentro do convívio cristão, porque ele não é crente, porque ele não quer estar perto e se a igreja aí em Corinto se tornar conivente com esse tipo de prática, considerar isso comum, considerar isso natural, isso não é natural para Deus. Isso não é natural para uma vida cristã. E aí, eu estou pontuando uma situação, mas imagine a prostituição de uma forma geral. Eu quero ler até um texto aqui, ainda em Coríntios, no capítulo 6 aqui, que Paulo traz um esclarecimento aqui que eu acho interessante. Capítulo 6, verso 12. Vou ler aqui com vocês. Se você tiver com a Bíblia em casa, abra aí e acompanha comigo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você entende isso aqui, irmãos? Paulo, então, ele traz aqui, olha, a prostituição, o pecado da imoralidade, ele é um pecado contra o meu corpo, contra a minha vida. Existem pecados que nós cometemos que ele atinge os outros, mas quando acontece o pecado da prostituição, ele é um pecado diretamente, é uma violência direta contra você mesmo, contra o seu próprio corpo. E aí eu acho interessante Paulo trazer aqui esse entendimento quando ele fala assim, olha, o manjar é para o ventre e o ventre é para o manjar, ou seja, a comida é para o estômago, né? E o estômago é para a comida. Mas aí ele conclui dizendo, mas o corpo, ele é para Deus, e Deus é para o corpo. Este corpo que nós temos, embora hoje
esse corpo vai precisar passar por um momento de transformação, e a Bíblia diz que isso vai acontecer a partir do momento em que nós formos arrebatados para se encontrar com Jesus Cristo, e o nosso corpo será transformado. Mas este corpo que você tem, que eu tenho, que nós temos, ele, embora nós estejamos aqui vivendo com esse corpo que é corruptível, como a Bíblia diz, mas ele é de Deus. Ele foi criado para a glória de Deus, ele foi criado para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu acho interessante que o corpo é de Deus, mas Deus também é dele. Ou seja, se eu honrar a Deus com a minha vida, se eu honrar a Deus com o meu comportamento, se eu honrar a Deus com o meu corpo, e aí eu estou falando da maneira de falar, eu estou falando da maneira de... Eu não, né? A Bíblia está dizendo, está falando da maneira de falar, está falando da maneira de pensar, está falando da maneira de se vestir, está falando da maneira de comer. Aqui a Bíblia está falando de todo o meu comportamento. O corpo é para Deus e Deus é para o corpo, ou seja, a sustentação da vida deste corpo, a saúde deste corpo vem de Deus. O único capaz de me tornar, de te tornar um homem e uma mulher sadio, sadia, é Deus. Ele não é só aquele que provê a vida, mas ele é aquele que sustenta a vida. Então, se o teu corpo, se você fazer com que o seu corpo seja de Deus, seja para Deus, Deus também estará disposto e disponível para o teu corpo, para você. E aí ele vai cuidar do teu corpo, ele vai cuidar da tua alma e ele vai cuidar do teu espírito. Mas não se engane, se você entregar o seu corpo à prostituição, se você corromper o teu comportamento diante de Deus, se você entregar e pecar diante do Senhor, também é prostituição. Então, se você entrega o teu corpo ao pecado, se você entrega a tua mente ao pecado, aos pensamentos escusos, aos pensamentos que te distanciam da verdade de Deus e te aproximam do pecado, te aproximam da malícia, da lascívia e da imoralidade, não se engane. Então o teu corpo não é de Deus, o teu corpo foi entregue à prostituição. E se o teu corpo está se prostituindo, então Deus não tem parte com ele. Deus não tem parte com você. A única forma de Deus ter parte comigo é eu sendo dele. Porque aí sim o corpo é para Deus, o corpo é de Deus e Deus é do corpo. Paulo ele deixa bastante claro isso aqui. Por quê? Porque quando você come, quando você se alimenta, para onde vai essa comida primeiro? Ela vai para o seu estômago. E o estômago é exatamente para receber a comida. Por isso nós temos um estômago dentro do nosso corpo. Da mesma forma, Deus trata conosco no que diz respeito ao corpo. O corpo é para Deus, ou seja, para que eu e você existimos como corpo, como pessoa, como ser humano, como criação de Deus. Nós existimos para receber Deus. E Deus existe para nós. E nós existimos para Ele. Eu não sei se você consegue entender o tamanho disso aqui, a grandiosidade da revelação que Paulo tem aqui. Mas isso aqui para mim é absolutamente extraordinário. Deus olhar para nós e Deus aqui trazer essa revelação para Paulo e dizendo, olha, eu existo para você e você existe para mim. Ou seja, nós coexistimos um para o outro e um pelo outro. Mas a partir do momento em que eu me distancio da verdade do Senhor e que eu me distancio da realidade do Evangelho, então eu deixo de existir para Deus, então a minha existência ela é inútil. Ela não faz mais sentido. Por isso eu quero te chamar a atenção nesta manhã para você compreender algo muito sério, porque nós não fomos chamados por Deus, não fomos alcançados pelo amor de Deus através da morte de Jesus na cruz, apenas para que nós participemos de reuniões
num final de semana, num culto no final de semana. Nós não fomos chamados apenas para fazer parte de uma comunidade cristã. Nós fomos criados por Deus, porque Deus, ele é nosso e nós somos dele. Tudo isso que existe em você, em mim, em nós, aí eu estou falando do corpo, eu estou falando dos membros, eu estou falando da sua mente, eu estou falando da sua alma, tudo que nós temos e existimos, tudo isso é de Deus e é para Deus. Mas a grandiosidade de tudo isso é saber que tudo que há em Deus também é nosso. Porque o corpo é para Deus e Deus é para o corpo. Ou seja, o homem é para Deus, mas o Deus é para o homem. Tudo isso que foi criado tem um objetivo apenas. Deus não é para as estrelas, Deus não é para os animais, Deus não é para a natureza, Deus é para você, é para mim, é para nós. E nós somos dele, somos para ele. Assim como a comida é para o nosso estômago e o nosso estômago é para a comida, Deus é para nós e nós somos para Deus. Mas sabe por que muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor e escolhemos pecar? Porque não entendemos o tamanho da entrega de Deus por nós e para nós. Porque vivemos o mesmo conflito que Adão viveu lá no Jardim do Éden, quando ele olhou para tudo aquilo e ele considerou Deus insuficiente. Então ele decidiu pecar. Ele decidiu experimentar o fruto daquela árvore. Deixou de ser bom e se tornou maligno. E não podemos nos enganar com esta verdade do Evangelho, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aqui hoje. Toda vez que eu decido pecar e toda vez que eu peco, eu estou dizendo para Deus, tu és insuficiente. E eu prefiro ser maligno do que ser bom. Pecar é uma escolha. E nós estamos vivendo hoje um tempo dentro da igreja onde muitos líderes evangélicos estão subindo em cima dos púlpitos. E aqui eu quero falar principalmente com você que é ministro da palavra do Senhor, seja você cantando, seja você dançando, seja você pregando, você que é ministro do evangelho. O que você tem feito da sua vida cristã? O que você posta na internet a respeito da sua vida? O que te atrai hoje dentro da sua vida? Porque nós somos hoje tão místicos, irmãos. Estamos tão embaraçados com as coisas desta vida, com o misticismo dos nossos dias. O pecado, ele nunca, nos nossos dias, ele tem sido tão, ele tem se infiltrado dentro da igreja com uma facilidade tão grande. Mas aí eu olho para a história da igreja, eu olho para a história de Israel, e elas me são muito semelhantes. Mas uma coisa me chama a atenção, todas as vezes que o líder, ele era crente, ele era fiel a Deus, ele era temente ao Senhor, quem estava com ele vinha junto. Quem estava junto com esse líder que era crente, também era. Porque a Bíblia é muito clara, só andarão dois juntos se eles estiverem de acordo. E aí eu quero chamar a tua atenção, você, meu irmão, que está aqui junto comigo esta manhã, porque a palavra do Senhor, ela realmente nos confronta. Que tipo de homem e de mulher de Deus nós seremos nos nossos dias? Porque é muito fácil nos sentarmos numa cadeira e apontar aqui, apontar lá e apontar acolá. E dizer, esse está certo, aquele está errado e aquele outro está pior. Mas antes de olhar do lado, de olhar para o vizinho, eu quero te chamar para olhar para si mesmo nesta noite, nesta manhã. E como você está? No que diz respeito
a sua atitude diante de Deus, no que diz respeito a estar distanciado do pecado. O pecado para mim, para você, para nós, para a igreja do Senhor, ele tem que ser um estranho. Ele tem que ser um estranho. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Ele não pode fazer parte da nossa realidade. Nós não podemos considerar comum aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Nós não podemos considerar natural aquilo que a Bíblia diz que é morte. Porque a Bíblia diz que a paga do pecado, o resultado do pecado é morte. E o que é essa morte? Talvez nós não compreendemos ainda o que é esta morte. A partir do momento em que eu deliberadamente decido viver uma vida no pecado, em que eu decido não me distanciar do pecado, preste atenção no que eu vou dizer. O teu corpo deixa de ser para Deus. E o pior de tudo é que Deus deixa de ser para este corpo. E se não só o provedor, mas aquele que sustenta a vida, não faz parte da minha vida, não faz parte mais do meu corpo, eu estou perdido. Deus não pode sair daqui. Irmãos, nós não podemos perder esse entendimento. Deus não pode sair. Deus não pode se afastar. Deus não pode ir embora. Porque se ele for embora, eu estou morto. Se ele for embora, eu estou absolutamente perdido. Deus não pode sair. Mesmo que alguém não te compreenda, mesmo que alguém olhe para você e diga, olha, eu não consigo mais ficar perto de você, eu não te suporto, não, deixa ele ir embora, deixa ela ir embora, mas permaneça com Deus e deixa Deus aí. É melhor que os outros se afastem e que Deus permaneça. Porque Ele é o mantenedor da vida, Ele não pode sair. Todos podem ir embora. O pai, a mãe, os filhos, os amigos, todos podem ir embora. Todos. Mas Deus não pode. Porque a vida eterna está nele, a salvação está nele, a felicidade está nele, a alegria está nele, a resposta está nele, tudo está nele. E se nós entendermos esta realidade que Paulo nos revela aqui dentro deste texto, corpo é para Deus e Deus é para o corpo. Ah, meu irmão, se nós entendêssemos isso. O corpo é para Deus e Deus é para o corpo. Deus é para você, Deus é para mim. Tudo que existe está firmado dentro deste propósito. Deus é para nós. Só que nós somos para Ele. Antes de ser qualquer outra coisa, primeiro o meu corpo é para Deus. O teu corpo é para Deus. Nós somos para Ele. Fomos feitos por Ele, para Ele. Só que Ele também é nosso. Na sua plenitude, na sua abrangência, Ele é nosso. Você consegue entender isso, meu irmão? Deus é seu. A entrega de Deus para nós, ela é absoluta, ela é 100%, ela é 1000%. Deus não tem reservas quando Ele decide viver perto de um homem, de uma mulher. Quando um homem e uma mulher se entrega ao Senhor com intensidade e com verdade, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Deus não tem reservas no que diz respeito a ser seu Deus, a estar na tua vida, a fazer parte de quem você é, a fazer parte do seu dia a dia, a fazer parte das tuas manhãs, das tuas tardes, das tuas noites e das tuas madrugadas. Deus não tem reservas, não existem restrições. Quando eu sou de Deus,
ele, com muito prazer e deliberadamente, é meu. Completamente meu. Para suprir, a Bíblia diz assim, todas as nossas necessidades em glória. Qual é a tua necessidade? O que está acontecendo com você nesses dias? Do que você realmente precisa? O supridor de todas as nossas necessidades em glória é o Deus que nós servimos e adoramos. É por isso que eu quero te chamar para esta verdade nesta manhã. Se afasta do pecado. Não compactue com ele. Nós não podemos olhar para tudo isso que está acontecendo e se acostumar, irmãos. A igreja não pode se acostumar com o pecado. A igreja não pode. A igreja não pode olhar para aquilo que talvez eu não consiga dar solução e porque eu não consigo resolver, porque eu não consigo dar solução, eu deixo para lá. Não, isso aí não tem mais jeito. Claro que tem. Deus dá jeito nisso. Deus muda tudo isso. E eu preciso ser de Deus, você precisa ser de Deus, nós precisamos ser de Deus o suficiente para que sejamos por Ele usados para que isso mude. Ah, não vamos alcançar todos? Não, não vamos, mas quantos conseguirmos, glória a Deus porque conseguimos. E o nome do Senhor será glorificado. E se num montante de um mundo inteiro, nós alcançarmos um, já valeu a pena. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que todo o mundo. Agora, o que nós não podemos é ficar sentado na janelinha, olhando tudo acontecer e dizendo, olha, ai meu Deus, que tragédia. Não adianta, isso não resolve. Precisamos nos tornar uma igreja sadia, onde nós tenhamos liberdade para eu chegar em você e você chegar em mim. E se eu tiver que admoestar a tua vida porque você está indo pelo caminho errado, você vai entender isso e você vai dizer, muito obrigado, Deus te abençoe, vamos caminhar. Deus usou a tua vida. Eu digo muito isso aqui em casa. Hoje nós queremos muito a parte romântica do Evangelho. O Deus que me dá um emprego, o Deus que cuida da minha casa, o Deus que realiza um sonho. E nós queremos esse massagear de egos, todos nós. Queremos ser mimados o tempo inteiro. Quem é que suporta uma pessoa mimada? Você suporta? Você gosta de conviver com pessoas que foram mimadas a vida inteira? Essas pessoas são agradáveis para conviver com elas? E por que nós queremos que Deus nos trate desta forma? O objetivo de Deus é te tornar homens e mulheres transformadas. Pessoas que que se tornarão formadores de opinião. Deus quer que a igreja, nos nossos dias, se torne uma formadora de opinião. E isso vai causar desconforto? Claro que vai. Nos dias em que nós vivemos, não são diferentes dos dias de Paulo. Por isso eu pedi para você ler o capítulo 4 de 1 Coríntios. Porque eles combatiam o pecado com veemência e eles eram considerados o lixo da sociedade. Mas isso não era vergonha para esses apóstolos. Isso era honra. Por quê? Porque eles estavam sendo considerados lixos, mas eles estavam defendendo a causa do Evangelho. E nós precisamos colocar isso na nossa mente e estabelecer isso como um padrão de comportamento para as nossas vidas. Porque não vão olhar para a gente com bons olhos. Não vão nos achar bonitos. Não vão nos achar legais. Vão olhar para a gente e vão dizer, olha lá,
Vão chamar de tudo quanto é nome. Preconceituoso, homofóbico, racista, sei lá o que vão dizer. Mas o que nós queremos defender na nossa vida cristã, irmãos? Qual é o grande objetivo da minha vida, da tua vida, das nossas vidas? Nós existimos para quem? E eu quero que esta mensagem fique, porque eu fui muito confrontado por Deus lendo esse texto. E eu espero que nós sejamos todos confrontados por Deus lendo este texto. O corpo é para Deus. Só que também Deus é para o corpo. E eu quero Deus 100%, irmãos. E eu quero realmente ser 100% dele. Pregar o evangelho que ele espera que eu pregue. Viver o evangelho, melhor dizendo, que ele espera que eu viva. Por mais complicado e difícil que isso seja, nós temos que ter esta mirada dentro do nosso coração. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos glorificá-lo com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a maneira que nós falamos, com a forma como nos comportamos, com os pensamentos que passam pelas nossas cabeças. Porque eu quero que Deus me procure de noite, como ele fez, por exemplo, com Salomão, que se deitou para dormir. E ele tinha acabado de ser nomeado pelo seu pai rei de Israel. E Deus não mandou um anjo para falar com Salomão. Deus não teve uma aparição e entrou dentro do quarto dele. Não, Salomão foi deitar para dormir. Enquanto ele dormia, ele sonhou. E no seu sonho, Deus veio e lhe fez uma pergunta. O que você quer, Salomão? Pede o que você quiser. E a Bíblia diz que Salomão, dormindo, disse para Deus: eu quero sabedoria para poder conduzir o teu povo. E aí, porque ele pediu certo, porque ele pediu de maneira correta, Deus deu para ele sabedoria, Deus deu para ele riquezas, Deus deu para ele tudo o que ele precisou para tornar Israel uma potência, para fazer de Israel uma potência. E aí a pergunta que eu faço para você e faço para mim mesmo nesta manhã, a pergunta que a palavra do Senhor nos faz nesta noite é esta. Deus pode te visitar na próxima noite, quando você se deitar para dormir. E se ele te fizer a pergunta, a grande pergunta, o que você quer? Pede o que você quiser para mim, que eu vou te dar. O que você pediria para Deus se ele chegasse em você agora e te fizesse esta pergunta? Qual seria o teu desejo? Avalie agora você mesmo. Pediria certo? Para receber de Deus o melhor como Salomão recebeu? Quero deixar essa pergunta para você hoje, porque nós estamos diante de um Deus que é tão poderoso, irmãos. Ah, como é grande esse Deus, esse Senhor que nós servimos. Como Ele é grande. Como Ele... tudo que diz respeito a Deus, quando você vai falar de Deus, é maior do que a nossa expectativa. É melhor do que a nossa expectativa. Tudo a respeito dele é. E eu espero que Deus nos visite, visite a mim, visite a você nesses dias, e que o nosso coração esteja convertido o suficiente para quando Deus falar, peça o que você quer, o que você precisa, você saiba o que dizer para Deus. E aí ele consiga olhar para mim, olhar para você, olhar para nós, e ele poder dizer o que ele disse para Salomão, olha, você... Estou tão feliz com o que eu ouvi da tua boca que eu vou te dar muito mais do que você está me pedindo. Só que nós vivemos um tempo tão estranho e distante de Deus, onde
Nós somos restringidos por Deus. Eu peço 10 e Ele me dá 5. Eu peço 2 e Ele me dá 1. Porque eu ainda não estou pronto para pedir 10 e receber 20. Mas aí eu te faço esta pergunta. Você quer viver esta realidade diante do Senhor? Quando você chega diante dele e fala, eu preciso de 10, e ele fala, vou te dar 20, porque você pode receber 20. Mas para isto acontecer, o corpo é de Deus. E quando o corpo é de Deus, Deus é do corpo. Deus é do corpo. Como isso é extraordinário. É por isso que Paulo ele fala aqui que, olha, não importa se a sociedade vai me chamar de escória, se a sociedade vai me chamar de lixo, se a sociedade vai me chamar de preconceituoso, pouco importa. O que importa é que eu sou de Deus, mas o melhor ainda é que Ele é meu. E aí quem me garante é Ele, quem me sustenta é Ele, quem me abençoa é Ele. Quem vai me levar para o céu é Ele. Quem vai me dar uma vida eterna é Ele. Quem vai transformar isto que é corruptível em incorruptível é Ele. Quem vai transformar isto que é mortal em imortal é Ele. Porque tudo está nas mãos dEle e o poder está nas mãos dEle. Aleluia. E se nós entendermos esta verdade, esta realidade, nós vamos compreender o que diz a palavra do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo, absolutamente tudo, Ele fará. Não sei como você tem vivido, meu irmão. Não sei como têm sido os teus dias. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tenho uma boa notícia para te dar. Nós servimos um Deus do impossível. E não importa qual seja o teu momento, não importa qual seja a tua realidade, não importa qual seja a tua guerra, não importa quais sejam os teus conflitos, as tuas, necessidades, Deus tem poder para suprir toda e qualquer necessidade em glória. E que Ele nos encontre, homens e mulheres saudáveis, sadios, prontos para servir ao Senhor, prontos para adorá-lo, prontos para glorificá-lo. Quando a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, irmãos, é porque Ele realmente está procurando. É porque Ele realmente está atrás desses homens e destas mulheres que vivem com Ele uma vida de sinceridade, que vivem com Ele uma vida intensa de entrega. Deus de fato está procurando estas pessoas. Se apresente. Se apresente. Se aliste nesse exército. Faça parte desta verdade, desta realidade. Não deixa o vizinho entrar somente. Vai junto. Se apresente como este homem, esta mulher, o verdadeiro adorador. Alguém que chega diante de Deus sem reservas. Alguém que não chega diante de Deus para dar desculpa, mas que se apresenta, reconhecendo que é pequeno, reconhecendo que é necessitado, reconhecendo que precisa de Deus, mas que se apresenta, que se entrega, que se coloca à disposição. E aí Deus vai te usar. E aí Deus vai te abençoar. Deus vai te guardar. As promessas do Senhor, dentro da palavra do Senhor, elas vão se cumprir na minha e na tua vida. A tua casa vai ser salva. Tudo que faz parte da tua vida, do seu cotidiano, será alcançado pela benevolência do Senhor, pela bênção dEle, pela provisão dEle. Mas você precisa primeiro ser dEle. Amém? Eu quero concluir esta palavra dizendo mais uma vez para você: se afasta do pecado. Se distancia do pecado. Porque enquanto você estiver deliberadamente próximo do pecado, Deus está longe de você. Deus está longe de você.
E ele não se aproximará de alguém que não quer abandonar o pecado. Deus não se aproximará de alguém que não quer abandonar o pecado. Mas se você entregar o teu corpo para Ele, e aí eu não estou falando do coração, estou falando do corpo, estou falando de tudo, Ele também vai se entregar 100% para você. E aí, meu irmão, aí é outra realidade, aí é outra vida. Aí de fato é novidade de vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, pela palavra que o Senhor nos deu. E que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando. Que esta palavra, Pai, encontre terra fértil nesta manhã. Quero eu ser esta terra fértil. E que cada um de nós queiramos ser esta terra onde a palavra vai entrar e ela vai produzir segundo a fé de cada um. Pai eterno, nós te louvamos por hoje, te louvamos por este dia e nós cremos, Pai, que o Senhor, que é o provedor da vida, também é aquele que sustenta. Por isso nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Até mais tarde, né? Hoje nós teremos ceia. Que Deus guarde a vida de todos vocês. Amém?